Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Feliz em vê-los. Hoje nós vamos falar aí sobre arte cinética e no final nós vamos terminar com uma atividade aí para vocês expressarem esses sentimentos que estão aí reprimidos nesse período de pandemia, ok? Quem está chegando, um bom dia, já peguem aí o caderno, tá bom? Vamos lá, deixa eu tirar o som para que a gente possa começar a atividade de hoje, tá bom? Então, nós vamos recordar um pouquinho o que é o pop art, que a gente estudou no ano passado, né? Que nos dá essa sensação aí de movimento. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa ilusão de ótica e nós vamos falar aí da arte cinética, ok? E no finalzinho a gente vai fazer uma dinâmica, combinado? Então vamos lá. Então nós temos aí a atividade de hoje. Deixa eu abrir a tela. E a gente vai falar sobre essa ilusão de ótica. O ano passado, nós aprendemos o que é pop art. Então, a gente trabalhou com movimento, né? A gente fez desenhos utilizando linhas que nos dava essa sensação de ilusão de ótica, de movimento. E a arte cinética, ela trabalha, sim, com um pouco dessa ilusão de ótica, mas ela tem movimento. Então, vamos recordar aí direitinho quem está chegando, acompanhando, tá bom? O que é pop art, então? É um termo usado para descrever a arte que explora o uso de ilusões de óticas. A expressão pop art vem do inglês optical art e significa a arte óptica. Defendia para a arte menos expressão e mais visualização. Apesar do rigor com que é construída, simboliza um mundo mutável e instável, que não se mantém nunca o mesmo. E aí lembra que a gente fez umas atividades que dava a impressão que a mão estava saindo da folha, vocês lembram de algo do tipo? Que dava a impressão que a gente estava entrando num túnel. Então a gente trabalhou com o rigor matemático das linhas, lembra? Agora sim, o conteúdo desse ano. Então, a gente já recordou a pop art, que dá essa sensação, e agora a arte cinética. O que é? Como ela é utilizada? Então, a arte cinética é uma corrente das artes plásticas que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos ou ilusão de ótica, ou truques de posicionamento de peças. E aí nós temos vários artistas que trabalham com esse tipo de arte. Vamos conhecer já já alguns deles. Então nós temos aí o que é a arte cinética ou cinetismo. Ela representa um movimento artístico moderno das artes plásticas, surgido em Paris na década de 50. Como o próprio nome indica, determina uma arte vibrante e dinâmica, que possui como principal característica o movimento em detrimento do caráter estático da pintura e da escultura. Professora, como que é isso? Então, a gente vai ver esculturas que elas apresentam movimento. Como é que eles conseguem esse movimento? Às vezes utilizar a água como mecanismo, o vento ou o próprio motor. E aí nós vamos ver, olha só, essa imagem em movimento. Então, os artistas desta corrente artística trabalham especialmente com a arte abstrata, o abstracionismo, de forma a gerar no espectador uma ilusão de ótica, expressa por meio de efeitos visuais de uma obra móvel. Nesse sentido, vale lembrar que o movimento da pop art está intimamente relacionada com a proposta da arte cinética.
Eu vou tentar colocar aqui o movimento para que vocês acompanhem, tá bom? Olha lá, dá para vocês visualizarem? Então, é uma arte em movimento. Muitas vezes utilizo o vento, tá bom? Para dar esse movimento. Bom, além disso, nós temos outros tipos, como os móveis. Observem, eles usam o vento e se movimentam o tempo todo. Então, um dos maiores exemplos da arte cinética está o pintor e escultor e estadunidense Alexandre Calder, de 1898 a 1976. Muito conhecido por seus móveis, desenho em 4 dimensões. Um tipo de escultura com peças que se movimentam, seja ela pela ação dos ventos ou por motores de energia. Ok? Além desse, nós temos Marcel Duchamp, que é um dos grandes artistas aí da arte moderna. E aí ele fez algo que nós hoje visualizamos e alguns perguntam, mas professora, isso é arte, não é? Então vamos observar aí o que ele fez, ok? Olha só essa arte em movimento, gente. O que vocês acham? Interessante? Você viu que trabalha um pouquinho com a ilusão de ótica? Mas no caso da arte cinética, ela realmente se movimenta, tá bom? Bom, a arte cinética, então, ela foi uma corrente artística moderna que surgiu na capital francesa, em Paris, com a exposição Le Mouvement, o Movimento, na Galeria Denise René, em 1955. Quais são as principais características, então, dessa arte, gente? Vamos lá. Nós temos aí um estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais. Então, movimentos, a ilusão de ótica. Nós temos a profundidade e a tridimensionalidade. Então, tem altura, tem largura, tem profundidade, tem a perspectiva, tá bom? Nós temos uso de cores, luz e sombra, uso de formas simples e repetidas, oposição à arte figurativa. Por que a gente fala isso? Porque ele usa muita arte abstrata, tá bom? Oposição a outros tipos de arte, como a figurativa, o emprego da matemática, de elementos geométricos e de engenharia. A utilização de recursos para causar efeitos de mobilidade, como a água, ventos, motores e outros elementos mecânicos. Oposição à obra estática, ou seja, ela tem que estar sempre em movimento. A valorização da interação do espectador com a obra e o uso de diversos materiais, como o metal, o arame, o vidro, a madeira, o plástico, ok? Agora vamos conhecer aí um pouquinho disso. Olha só esses móveis. Então, eles ficam suspensos e o vento movimenta. Então, pode ser considerado uma arte cinética. Olha esses estilos. O que vocês acham? Esse aqui é bem conhecido, gente. Aqui, ó, pode usar cabides para fazer. Olha lá. Lembra que no ano passado, lá no colégio, nos corredores, tinha uma arte feita pelo pessoal da educação do Fundamental 1, com os pássaros pendurados nos galhos? Lembra bem a arte cinética, porque ficava sempre em movimento. E aí a gente tem, então, o artista. Olha o que esse artista ele fala. Se uma pessoa não consegue imaginar algo, então, se ele não consegue imaginar coisas, não as consegue fazer. Qualquer coisa que se imagine é real. Será mesmo, gente? Lembra que eu falei para vocês em sala que todos nós somos capazes,
mas que tudo começa aqui. E depois a gente precisa transportar essa ideia para o papel. Então, nós somos capazes, temos que querer, ok? E aí nós temos vários exemplos, olha. Olha esse, que bacana. São obras que realmente se movimentam e podem ser distinguidas entre si pela força motriz empregada. Viu que bacana? Nós temos essas, ó, que se movimentam por roldanas. Aqui, diferentes tipos. E quem são os principais artistas? Nós temos Marcel Duchamp, esse representa bem a arte moderna, tá bom? Alexandre Calder, Antoine Pevsner, Naum Gabo, Vitor Vassarelli, Paul Bure, Jean Tinguely, Yakov Agan. E aqui nós temos as principais obras. Ok? Essa aqui, gente, alguns falam assim, professora, isso é obra de arte? É uma arte moderna. Por que que é considerado arte? Então, ela veio numa época em que eles queriam inovar, eles queriam levar as pessoas a um grande questionamento. E aí ele criou, Marcel Duchamp criou essa. E por que que é considerada arte cinética? Porque a roda gira, tá bom? Então, conheça agora algumas das principais obras da arte cinética. Nós temos a roda de bicicleta, do Marcel Duchamp, que é considerada uma peça precursora do cinetismo. A obra Roda de Bicicleta, de Marcel Duchamp, é uma das mais famosas desse estilo. Espera aí que tem algo no bate-papo, deixa eu ver. Vocês fizeram Mobile no 5º ano. Verdade, gente. Foi o dos pássaros que vocês fizeram? Então, é considerada aí uma arte cinética. Ó, muito bem, Gabi. E aí, apresentando uma proposta aparentemente simples, o artista colocou em seu ateliê uma roda de bicicleta em cima de um banco de madeira, assim com o intuito de provocar. O artista girava a roda e comparava sua mobilidade com chamas de fogo. Será que é isso mesmo, gente? Se rodar a bicicleta, lembra mesmo chamas de fogo? Ou veio aí só para levar um grande questionamento? Levar as pessoas a parar para refletir, pensar. Tá vendo só como o artista ele pode criar, ele pode inovar? E aí nós temos o Arco das Pétalas, que é de Alexandre Calder. É um dos muitos exemplos dos móveis suspensos, tá bom? Ele, ao criá-lo, o artista valorizou tanto o movimento como o dinamismo de seu trabalho, prestigiando não elementos mecânicos, mas sim a própria natureza. E aqui, olhem esses exemplos, gente, que bacana. Percebam o movimento. Olha aí, o que vocês acham desse movimento? É interessante? Então, isso é arte cinética, a arte em movimento. E nós temos este aqui, olha isso. Interessante? Bem legal, né? Bom, e nós temos a arte, uma forma mais simples, que aí a gente pode retratar em sala de aula, como esse aqui, feito em cabides, olha, vários cabides unidos, que se movimentam, então representando a arte cinética, e nós temos esse mobile, ó, feito com palitinho de churrasco em cima, como se fosse uma cruz, então eles colocaram um palitinho para lá, outro para cá, e penduraram vários pompons feitos de lã no fio de nylon, e aí ele se movimenta. Bom, e aí nós temos atividades feitas no papel, que a gente pode demonstrar isso. Só que essa atividade,
ela dá um pouquinho de trabalho. Mas quem quiser fazer em casa, e na próxima aula me mostrar, eu vou ficar bem feliz. Essa atividade é assim, gente, ó. Vocês pegam duas imagens diferentes, ok? Mas tem que ser exatamente do mesmo tamanho as duas imagens. Daí vocês cortam tiras do mesmo tamanho nas duas imagens. É bom assim 1,5 centímetros mais ou menos, tá bom? Essa tira. Daí vocês cortam antes, põe lá o número. Qual é o número 1, 2, 3, 4, 5, para não perder a sequência, tá bom? Pode pôr até do lado de trás. Na hora de colar, vocês vão colar número 1 de uma imagem, número 1 da outra imagem, número 2 de uma imagem, número 2 da outra imagem. Até o final, ó. Depois, a gente dobra como se fosse um leque. Quando você olha da direita para a esquerda, você enxerga uma imagem. Quando você olha da esquerda para a direita, você enxerga outra imagem. Essa atividade é muito legal para fazer. Sei que dá um pouquinho de trabalho, mas quem quiser tentar, é uma boa sugestão aí para passar os dias com atividades interessantes, tá bom? Eu vou fazer uma e na próxima aula eu mostro para vocês. Bom, além disso, nós temos aí trabalhos feitos com linhas, que é o OP-Art que nós fizemos o ano passado, onde vocês fizeram à mão, lembra? Fizeram o túnel. Então, eles causam uma ilusão de ótica. Olha aqui, ó, o coração. Nós usamos essa mesma técnica, só que com a nossa mão. Não sei se vocês conseguem recordar, mas nós fizemos. E chegamos, então, à atividade que eu falei para vocês. Nós estamos aí, tempo de quarentena, gente. E aí, o que acontece com as nossas emoções? Como é que vocês estão se sentindo? Vocês estão bem? Vamos pensar? Então, vamos fazer de conta que cada um se olhou no espelho. O que vocês estão vendo no espelho? Vocês estão gostando da pessoa que vocês estão agora? Como vocês estão se sentindo agora? Então, você quer saber como você está? Faz uma atividade. Pega aí uma folha. Vamos lá, isso agora tem que fazer, tá bom? E aí vocês podem até abrir o vídeo, me mostrar, a gente faz atividade em conjunto. Então, vocês vão fazer assim, como se fosse um jogo da velha. Por quê? No dia a dia, às vezes é tão corrido que a gente não para pensar sobre o nosso eu. Vai para a escola correndo, volta correndo, tem atividade para fazer, vai fazer uma atividade na academia, ai, precisa ir na casa de alguém e a gente não tem esse olhar para o nosso eu. Então agora chegou o momento de você pensar um pouquinho em você, tá bom? Vamos lá. Lá no meio, onde está escrito eu, escreve aí o seu nome. Eu vou escrever o meu aqui. Ó, eu fiz um jogo da velha, tá vendo? E dentro escrevi o meu nome. Agora, você está trabalhando com as suas emoções. Ninguém precisa saber a sua emoção. É você consigo mesmo. Como está aí a sua relação? O que você sente pelo seu pai, pela sua mãe? Qual é a sua comida favorita? Vai escrevendo. Você tem animal de estimação? O que ele representa para você? Se não tem, gostaria de ter? Qual é a atividade que você mais gosta? Qual é o seu estilo de música favorita? Qual é a pessoa que você mais admira? E o que você sente no mês do seu aniversário? Responde aí, gente. Cada um vai responder o seu. Ninguém precisa saber, tá bom? Então, vamos lá, Luíde. Professora, ó, tem gente falando que prefere desenhar, outros preferem escrever. Então, vamos lá.
aí, ó, desenhando suas emoções. Porém, tem gente que tem mais facilidade de escrever? Pode escrever, tá bom? Então, qual é o sentimento que você tem aí pelo seu pai? É de amor? Como é que é? Demonstra aí através, sei lá, de um emoji, tá bom? Com a sua mãe, qual é a sua comida favorita? Qual é o seu animal de estimação? Se você não tem, pensa no que você gostaria de ter, qual é esse sentimento? Qual é a atividade que você mais gosta de fazer? Qual é o estilo de música favorita? Pensa aí em todas as pessoas que são importantes na sua vida. Qual é a que você mais admira? E o que você sente nesse mês, no mês do seu aniversário? Quando a gente faz isso, é para mostrar que a vida, às vezes, ela é cheia de reviravoltas. E, às vezes, a gente precisa parar um pouquinho para pensar no nosso eu, tá bom? Ainda mais nessa época, né, de pandemia, quarentena, isolamento social, distanciamento das pessoas. Como é que você está se sentindo? Vamos colocar essas emoções aí no papel, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, então fez o jogo da velha, respondeu, nós vamos parar para responder algumas questões. Então, hoje é tudo voltado para você mesmo, tá bom? Então, vamos lá. A próxima pergunta, então, quem ainda não fez, tira um print para que eu possa mudar de atividade, combinado? Tira aí o print. E aí, eu vou começar a pensar. A próxima atividade, eu vou pensar. E aí, vocês podem até fazer um desenho e só responder. Pode fazer assim, ó. Pode fazer uma cabeça e escrever do lado. O que mais te impressionou na vida? Pensa aí. Desde que você era pequenininho até hoje, o que mais te impressionou na vida? Então, a parte da cabeça aí, a gente escreve o que mais nos impressionou na vida. O coração, então pode fazer um coração. Eu estou fazendo uma tabelinha assim, ó, porque aí fica mais fácil para mim recordar depois. Então, a cabeça, o que mais me impressionou. O coração, meus grandes amores. Quem são meus grandes amores? É a minha família, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, meus tios. É um namoradinho? Quem é, gente? Vocês é que vão falar aí. Na verdade, nossos grandes amores sempre tem que ser nossa família, né? Mas hoje, como a resposta é sua, vocês vão escrever quem são esses grandes amores. Depois, vocês vão lá no pé. E o pé vai representar aí quais são os problemas, quais são os perrengues que vocês estão enfrentando aí em tempos de pandemia. O que está te incomodando? O que te deixa triste, inseguro? O que não está legal? Escreve aí. Daí nós vamos para o outro lado. No outro lado a gente vai escrever coisas que não abro mão. Quais são as minhas ideias? Quais são os meus valores? O que é importante para mim neste momento? Luíde, você vai escrever sobre você, tá bom? Tem aí as perguntinhas. Responde aí essas perguntinhas. Ó, eu para ficar mais fácil, eu estou fazendo assim, ó.
Primeiro, ali perto do ouvido, que representa a cabeça, o que mais me impressionou? Eu estou respondendo para mim, tá bom? Depois, na parte do coração, eu fiz um coração aqui e vou escrever quais são meus grandes amores. No meu caso, é a minha família, meu marido, a minha filha, meu genro, tá bom? Meus irmãos. Meus pais já partiram, então eu tenho um amor eterno e uma gratidão imensa. Lá no pezinho, então eu fiz o desenho de um pé, ó. Eu estou marcando aí quais são os problemas que eu estou enfrentando aí nessa pandemia. O que está me deixando triste? Ah, eu estou angustiada, eu estou inseguro, eu estou com medo. Então, tudo que você achar que não está legal, marca aí. E depois do outro lado, a gente vai escrever o quê? Coisas que a gente não abre mão. Então, o que eu tenho de ideia aí, de valor, que é importante para mim e eu não abro mão? Então, na verdade, isso é um questionário sobre você. Você está se autoconhecendo, tá bom? Porque às vezes a gente esquece de olhar para si próprio. A boca, pensa aí. O que mais você se arrepende de já ter falado um dia? Será que teve algo que você falou e você ficou chateado depois? Aborrecido? Não deveria ter falado? Então, olha lá. Eu estou fazendo uma tabelinha e estou respondendo. Alguém vai ver isso depois? Não. É seu, tá bom? E quais coisas que já te deram orgulho? Pensa lá desde pequenininho. O que já aconteceu que te deixaram orgulhoso? Ah, passei de ano. Legal, ficou orgulhoso. Fiz um curso, terminei, ficou orgulhoso? Marca aí. Que mais? Fiz a festa dos meus sonhos, fiquei muito orgulhoso. Marca aí as coisas que te deixaram orgulhoso. Conseguiram? Então, ó, faz de conta que vocês estão se olhando no espelho. Sejam sinceros com vocês, combinado? Então, vamos lá. Bom, depois que vocês terminarem, vocês vão pegar um papel, e esse papel é um papel que depois a gente possa descartar. Então, não pode estar no caderno, tem que ser uma folha solta, tá bom? Pega aí uma folha solta que vocês encontrarem. Nessa folha solta, escreve aí tudo que vocês acham que está tendo de ruim. Só os pontos negativos. Tudo, hein? Não esquece nada. Então, ai, professor, eu ando angustiado, ando nervoso, não estou entendendo o que está acontecendo esse ano. Tudo que vocês quiserem, coloca aí de pontos negativos. Ai, eu ando com medo, eu ando insegura com essas notícias na TV. Marca aí, tá bom? Ando triste, marca aí. Então, marca aí todos os problemas, todas as situações embaraçosas, as frustrações, tá bom? Marca aí, vou colocar vocês na tela junto comigo. Tirar o print dessa tela? Tira aí que eu vou colocar vocês agora na tela comigo.
Bom, agora presta atenção. Estou aqui com vocês. Quem puder agora abrir a imagem, a câmera, eu agradeço, tá bom? Então, vamos lá. Vai lá, Luíde, escreve aí tudo que está te incomodando num pedaço de papel, tá bom? O que nós vamos fazer com isso depois? Depois que a gente escrever tudo que está nos incomodando, gente. Obrigada, Tiago. Escreve aí no papel, Tiago, tudo que você acha que não está legal. Tem muita coisa que às vezes a gente fala, isso não está legal. Não estou gostando de ficar em casa, trancado, gostaria de sair. Escreve aí, tá te incomodando? Escreve no papel, tá bom? Nós vamos desabafar com papel agora. Quem mais vai aparecer para me matar a saudade? Olha lá, já estou vendo o Tiago. Fiquei muito feliz. Então, gente, nessa atividade é assim. Quando vocês eram menores, vocês estudaram o Líder em Mim, lembra? E ali dizia assim, o que está na nossa zona do controle e o que está fora do nosso controle. Então, essas coisas que não estão no nosso controle, nós vamos escrever tudo no papel. São coisas negativas e que não estão servindo, estão nos atingindo, nos ferindo. Então, escreve no papel, gente. A alergia ao frio está te incomodando, Miguel? E incomoda muita gente. Escreve aí no papel. A parte do coração, gente, são os grandes amores. Quem são os grandes amores para você? Então, vamos lá. Depois que vocês escreverem tudo que está te incomodando, no meu eu já escrevi um monte de coisa, né? Já escrevi que a tristeza, o medo, a raiva, a angústia, o ficar sozinho, isolado em casa, né? Eu já escrevi um monte de coisas. Depois que vocês escreverem tudo, que vocês perceberem que conseguiram desabafar, vocês vão pegar este papel. Lembra que eu falei que ele tinha que estar solto? Vocês vão rasgar ele todinho, vocês vão amassar e vocês vão jogar esse sentimento fora. Porque vocês só vão ficar com os sentimentos que são positivos. Por isso que primeiro vocês escreveram um questionário sobre vocês, para valorizar o que vocês têm de bom. Essa segunda atividade, essa na verdade a terceira, é para vocês jogarem fora aquilo que não está servindo no seu dia a dia, que está te incomodando, como se você estivesse tirando esse peso de você e jogando fora. Combinado? Então, escreve aí, gente, o máximo de coisas que vocês puderem, tá bom? Tá fazendo falta estar com um amigo na escola? Esse isolamento em casa tá legal? Essas reportagens que nós estamos vendo, tá legal? Doença não é legal? Marca aí no papel. Tá bom? E essa é uma atividade para você pensar bem. Então, não usa só assim de brincadeira, pensa mesmo, escreve no papel. Muitos psicólogos, eles falam que quando a gente tem algo que incomoda, a gente tem que escrever e jogar fora. Então, utilize essa atividade aí para que vocês fiquem bem, tá bom? A arte também é terapia. Isso vai te deixar muito mais leve, ok? Bom, gente, então vamos combinar assim. Nós precisamos fazer aí uma atividade sobre arte cinética. O que vocês vão preparar para mim para a gente estar criando isso? 2 imagens do mesmo tamanho, só que imagens diferentes, lembra? Vão cortar em tiras para na próxima aula a gente começar fazendo essa atividade. Combinado? Então, marca aí. 2 imagens do mesmo tamanho, só que imagens diferentes.
E aí vocês já entenderam qual é o processo. Vamos cortar em tiras e vamos colando para ver como é que ela vai ficar. Combinado? Então, a nossa aula de hoje foi sobre arte cinética e um pouquinho de arte terapia, que é para você se autoconhecer. Eu vou ficando por aqui e, semana que vem não esqueçam das imagens, combinado? Tiago, obrigado por participar aí, por permitir que eu te veja, tá? Obrigado. Beijo a todos. Até semana que vem, gente. Tchau.